8 Meu pai chegou quando já havia escurecido. Costanza me pareceu nervosa. Disse-lhe: por que você chegou tão tarde? Sabia que Giovanna estava aqui. Jantamos, ele fingiu estar contente. Eu o conhecia bem, estava interpretando uma alegria que não sentia. Torci para que, no passado, quando morava com minha mãe e comigo, ele nunca tivesse fingido da maneira evidente como estava fazendo naquela noite. De minha parte, nada fiz para esconder que estava com raiva, que Costanza me incomodava com suas atenções melosas, que Angela tinha me ofendido e eu não queria mais saber dela, que eu não tolerava tantas manifestações de afeto de Ida para me apaziguar. Eu sentia uma maldade dentro de mim que exigia manifestar-se a todo custo. Sem dúvida está óbvio nos meus olhos e em todo o rosto, pensei, alarmada por mim mesma. Cheguei ao ponto de dizer no ouvido de Ida: é o seu aniversário e Mariano não está aqui, deve haver um motivo. Talvez você seja reclamona demais, talvez seja grudenta demais. Ida parou de falar comigo, seu lábio inferior tremeu, foi como se eu tivesse lhe dado um tapa. A situação não passou despercebida. Meu pai se deu conta de que eu havia dito algo ruim para Ida e, interrompendo não sei qual conversa gentil com Angela, virou-se de repente para mim e me deu uma bronca. Por favor, Giovanna, não seja mal educada, pare. Eu não disse nada, só me aflorou uma espécie de sorriso que o irritou ainda mais, tanto que ele acrescentou com força: estamos entendidos? Assenti tomando cuidado para não rir. Esperei um pouco, disse com o rosto que ardia devido ao rubor. Vou ao banheiro. Tranquei-me, lavei o rosto no afã de eliminar o ardor da raiva. Ele acha que pode me fazer sofrer, mas eu também sou capaz de causar sofrimento. Antes de voltar para a sala de jantar, maquiei outra vez os olhos, como Costanza havia feito depois das lágrimas. Tirei do bolso a pulseira e a pus no braço. Voltei à mesa. Angela arregalou os olhos maravilhada e disse: por que você está com a pulseira da mamãe? Foi ela que me deu. Ela se dirigiu para Costanza. Porque você a deu para ela, eu a queria. Eu também gostava dela, murmurou Ida. Giovanna, devolva a pulseira, interveio meu pai, cinzento. Costanza balançou a cabeça, ela também me pareceu de repente sem forças. Nada disso, a pulseira é da Giovanna, dei de presente para ela. Por quê? Perguntou Ida. Porque ela é uma garota boa e estudiosa. Olhei para Angela e Ida, estavam aborrecidas. A sensação de revanche se atenuou, o aborrecimento delas me aborreceu. Tudo era triste e miserável, não havia nada que me fizesse contente, como eu havia sido quando criança, quando elas também eram crianças. Agora, porém, sobressaltei-me, elas estão tão feridas, tão magoadas que, para se sentirem melhor, vão dizer que conhecem um segredo meu, vão dizer que fui reprovada, que não aprendo, que sou burra por natureza, que só tenho características ruins, que não mereço a pulseira. Então eu disse, cheia de fúria, a Costanza: não sou nem boa nem estudiosa. Ano passado, fui reprovada, agora estou repetindo de ano. Costanza olhou incerta para meu pai. Ele teve uma leve tosse, disse de má vontade, mas minimizando, como se tivesse de remediar um exagero meu. É verdade, mas este ano está se saindo muito bem e provavelmente vai fazer 2 anos e 1. Vamos, Giovanna, dê a pulseira para Angela e Ida. A pulseira é da minha avó, não posso dá-la a estranhas, falei. Meu pai, então, tirou do fundo da garganta sua voz terrível, aquela carregada de gelo e desprezo. Eu é que sei a quem pertence essa pulseira, tire-a imediatamente. Arranquei-a do pulso e joguei-a contra um dos móveis. 9 Meu pai me levou para casa de carro. Saí do apartamento de Posillipo inesperadamente vencedora, mas esgotada pelo mal-estar. Levava na mochila a pulseira e um pedaço de bolo para minha mãe. Costanza se irritara com meu pai, ela mesma foi pegar a joia no chão. Depois de ter verificado que não havia sido danificada, articulando as palavras, sem parar de olhar nos olhos do seu companheiro, reiterou que a pulseira era irrevogavelmente minha, e não queria mais discussão.
assim, em um clima no qual não era mais possível nem sequer fingir alegria. Ida soprou as velinhas e a festa terminou. Costanza me obrigou a levar um pouco de doce para sua ex-amiga, isto é, para Nela, e Angela, deprimida, cortou uma fatia grande e a embrulhou cuidadosamente. Meu pai dirigia para o Vomero, mas estava agitado, eu nunca o vira daquela maneira. Suas feições estavam muito diferentes daquelas a que eu estava acostumada, os olhos brilhavam muito, a pele do rosto estava esticada sob os ossos. Sobretudo, pronunciava palavras confusas, torcendo a boca como se só conseguisse articulá-las com extrema dificuldade. Começou com frases deste tipo: entendo seu lado, você acha que eu destruí a vida da sua mãe e agora quer se vingar destruindo a minha, a de Costanza, a de Angela e Ida. O tom parecia benévolo, mas percebi toda a sua tensão e fiquei com medo, temia que ele me batesse de repente, que acabássemos nos chocando contra um muro ou em outro carro. Ele percebeu, murmurou: está com medo de mim. Eu menti, disse que não, exclamei que não era verdade, que eu não queria a sua ruína, que o amava. Mas ele insistiu, deixou cair sobre mim milhares de palavras. Você está com medo de mim, disse, não pareço mais quem eu era, e talvez você tenha razão, talvez eu me torne às vezes a pessoa que eu nunca quis ser. Me perdoe se amedronto você, me dê algum tempo, você vai ver que voltarei a ser como você me conhece. Agora estou em um período ruim, tudo está desmoronando, eu sentia que acabaria assim, e você não deve se justificar por ter sentimentos negativos, é normal, só não se esqueça de que você é minha única filha, sempre será minha única filha, e sua mãe também, sempre vou gostar dela. Agora você não pode entender, mas vai entender, é difícil, fui fiel à sua mãe por muitíssimo tempo, mas amo Costanza desde antes do seu nascimento. No entanto, entre nós, nunca havia acontecido nada, eu a considerava a irmã que eu gostaria de ter, o oposto da sua tia, exatamente o oposto, inteligente, culta, sensível, para mim, era como uma irmã, assim como Mariano um irmão com o qual estudar, discutir, fazer confidências, e eu sabia tudo de Mariano, ele sempre traiu Costanza, você agora é grande, posso contar essas coisas, Mariano tinha outras mulheres e gostava de me contar todas as suas aventuras, e eu pensava coitada da Costanza, ficava comovido, queria protegê-la do seu próprio namorado, do seu próprio marido, achava que meu envolvimento era por causa do nosso sentimento de irmandade, mas, uma vez, por acaso, sim, por acaso, fizemos uma viagem juntos, uma viagem de trabalho, coisa de professores, ela fazia muita questão daquela ocasião, eu também, mas sem malícia, juro que eu nunca havia traído sua mãe, eu gostava da sua mãe desde os tempos da escola e ainda gosto dela, gosto de você e dela, mas nós jantamos, eu, Costanza e muitas outras pessoas, e conversamos muito, conversamos antes no restaurante, depois na rua, depois a noite toda no meu quarto, deitados na cama como fazíamos quando Mariano e sua mãe também estavam presentes. Naquela época éramos 4 jovens, nos aconchegávamos e debatíamos. Você entende como acontece quando você, Ida e Angela conversam sobre tudo, mas, daquela vez, no quarto, só estávamos eu e Costanza, e descobrimos que nosso amor não era de irmãos, era um outro tipo de amor. Nós mesmos ficamos maravilhados. Nunca dá para saber como e por que essas coisas acontecem, quais são os motivos profundos e os superficiais, mas não imagine que nós continuamos depois, não, somente um sentimento intenso e imprescindível. Sinto muito, Giovanna, desculpe, também peço desculpa pela pulseira, eu sempre a considerei de Costanza, eu a via e dizia a mim mesmo, ela ia adorar, ia ficar muito bem nela. Foi por isso que, quando minha mãe morreu, eu quis a pulseira a todo custo. Dei um tapa em Vitória, de tanto que ela insistia que a pulseira era dela. E quando você nasceu, eu disse,
Dei de presente para a menina, e ela, uma vez na vida, me ouviu, mas depois eu a dei para Costanza, a pulseira da minha mãe, que nunca gostou de mim, nunca. Talvez meu amor fizesse mal a ela, não sei, fazemos ações que parecem ações, mas são símbolos. Você sabe o que são símbolos. Isso é algo que eu preciso explicar. O bem se torna mal sem que você perceba, entenda. Não passei você para trás, você tinha acabado de nascer, mas, na minha cabeça, teria cometido uma falta em relação a Costanza, eu já dera a pulseira a ela muito tempo antes. Continuou assim durante todo o percurso. Na verdade, foi ainda mais desordenado do que esse resumo que fiz aqui. Nunca entendi como um homem tão dedicado à reflexão e ao estudo, capaz de conceber frases extremamente nítidas, às vezes, quando era atropelado pelas emoções, falava coisas tão desconexas. Tentei interrompê-lo várias vezes. Falei: entendo, papai. Falei: isso não me diz respeito, são coisas suas e da mamãe, são coisas suas e de Costanza, não quero saber. Falei: sinto muito por você estar mal, eu também estou mal, mamãe também está mal, e é um pouco ridículo, você não acha todo esse mal significar que você gosta de nós? Eu não queria ser sarcástica. Naquele momento, uma parte de mim desejava de fato discutir com ele sobre o mal que, enquanto você acha que está sendo boa, aos poucos ou de repente, se espalha pela cabeça, pelo estômago, por todo o corpo. De onde isso nasce, papai? Eu queria perguntar. Como podemos controlar? E por que esse mal não elimina o bem, mas convive com ele? Naquele momento, me parecia que ele, embora falasse, sobretudo, de amor, conhecesse mais o mal do que tia Vitória. E, como eu sentia um mal também dentro de mim, avançando cada vez mais, queria conversar a respeito. Mas foi impossível, ele só percebeu o lado sarcástico das minhas palavras e continuou ansiosamente a embaralhar justificativas, acusações, desejo de rebaixar-se e desejo de redenção, desfiando seus grandes motivos, seus sofrimentos. Na entrada do prédio, dei um beijo meio de lado na sua boca e saí correndo, seu cheiro ácido me enojou. Minha mãe me perguntou sem curiosidade: como foi? Bem. Costanza mandou uma fatia de bolo para você. Coma você. Não quero. Nem amanhã no café da manhã. Não. Então jogue fora. Algum tempo depois, Corrado reapareceu. Eu estava prestes a entrar na escola. Ouvi alguém me chamar, mas mesmo antes de ouvir sua voz, antes de me virar e o ver em meio à algazarra dos estudantes, eu sabia que o teria encontrado naquela manhã. Fiquei contente, pareceu-me um pressentimento, mas devo admitir que fazia tempo que estava pensando nele, em especial nas maçantes tardes de estudo, quando minha mãe saía e eu ficava sozinha em casa e torcia para que ele aparecesse de repente como da vez anterior. Nunca acreditei que se tratasse de amor, minha cabeça estava ocupada com outras coisas. Eu estava mais preocupada porque, caso o Corrado não aparecesse mais, talvez minha tia comparecesse em pessoa para exigir a pulseira e a carta que eu havia preparado não teria utilidade alguma, eu teria de tratar diretamente com ela, o que me aterrorizava. Mas tinha algo mais. Àquela altura, crescia dentro de mim uma violentíssima necessidade de degradação, uma degradação impávida, porém, um anseio de me sentir heroicamente torpe, e me parecia que Corrado havia intuído aquela minha necessidade e estava pronto para satisfazê-la sem muita lenga-lenga. De maneira que eu esperava, desejava que ele desse sinal de vida, e eis que finalmente apareceu. Pediu, sempre com aquele seu jeito que oscilava entre o sério e o brincalhão, que eu não fosse à escola, e eu aceitei de imediato, ou melhor, puxei-o para longe da entrada do liceu com medo de que os professores ouvissem e sugeri eu mesma que fôssemos à Floridiana, arrastei-o para lá com prazer. Ele começou a brincar para me fazer rir, mas eu interrompi, peguei a carta. Você entrega para Vitória. E a pulseira? É minha, não vou dar para ela. Olha que ela vai ficar com raiva, está no meu pé, você não faz ideia de como ela faz questão da pulseira. E você não faz ideia de como eu também faço questão. Que olhar malvado você fez. Foi lindo, gostei muito.
Não é só o olhar, eu sou toda má, por natureza. Toda. Havíamos nos afastado das alamedas, estávamos bem escondidos entre árvores e cebés com perfume de folhas vivas. Daquela vez, ele me beijou, mas eu não gostei da sua língua, era grande, áspera, parecia querer empurrar a minha de volta para o fundo da garganta. Beijou-me e tocou meus seios, mas de maneira grosseira, apertou-os com força excessiva, primeiro por cima do suéter, depois tentou enfiar a mão em um dos bojos do sutiã, mas sem interesse real, logo se cansou. Abandonou o peito e continuou a me beijar, levantou minha saia, bateu com violência a palma da mão no gancho da calcinha e me esfregou por alguns segundos. Murmurei rindo. Chega, e não precisei insistir, ele me pareceu contente por eu poupá-lo daquela incumbência. Olhou ao redor, abaixou o zíper, puxou minha mão para dentro da sua calça. Avaliei a situação. Ao me tocar, ele me machucava, me incomodava, me dava vontade de voltar para casa e dormir. Decidi tomar conta da ação, pareceu-me uma forma de evitar que ele agisse. Puxei seu membro para fora cuidadosamente, perguntei no seu ouvido: posso pagar um boquete? Eu só conhecia a palavra, nada mais, e a pronunciei em dialeto sem naturalidade. Eu imaginava que devia chupar com força, como se estivesse grudada vorazmente em um grande mamilo, ou talvez lamber. Torci para que ele me esclarecesse o que fazer. Por outro lado, a despeito do que fosse, era melhor aquilo do que o contato com a sua língua áspera. Eu me sentia perdida, porque estou aqui, porque quero fazer isso. Não sentia desejo, não me parecia uma brincadeira divertida, nem sequer estava curiosa. O cheiro que emanava daquela sua excrescência grande e dura, muito compacta, era desagradável. Ansiosa, torci para que alguém, uma mãe levando os filhos para tomar ar, nos visse da alameda e gritasse repreensões e insultos. Não aconteceu, como ele não falava, pelo contrário, estava, me parecia, estupefato, decidi dar um beijo leve, um sutil toque com os lábios. Ainda bem, foi o suficiente. Ele pôs o negócio de volta na cueca e emitiu um breve estertor. Depois, passeamos pela Floridiana, mas me entediei. Conrado perdera a vontade de me fazer rir, falava em tom sério, artificial, esforçando-se para usar o italiano quando eu teria preferido o dialecto. Antes que nos separássemos, me perguntou: você se lembra do Rosário, meu amigo? Aquele com os dentes salientes? Sim, ele é meio feio, mas simpático. Não é feio, é mais ou menos. De qualquer maneira, eu sou mais bonito. Bem, ele tem um carro. Quer ir dar uma volta com a gente? Depende. Do quê? Se vou me divertir com vocês ou não. Vamos fazer você se divertir. Vamos ver, falei. 11 Conrado telefonou alguns dias depois para falar da minha tia. Vitória ordenara que ele dissesse palavra por palavra que, se eu ousasse bancar a professorinha novamente, como havia feito naquela carta, ela iria à minha casa e me encheria de tapas na frente daquela babaca da minha mãe. Por isso, recomendou ele, leve a pulseira para ela, por favor, sua tia a quer sem falta no próximo domingo, está precisando, quer ostentá-la em sei lá qual evento da paróquia. Não se limitou a sintetizar a mensagem, disse também como devíamos nos organizar para a ocasião. Ele e seu amigo me pegariam de carro e me levariam ao Pascone. Eu devolveria a pulseira, mas, atenção, nós ficamos na pracinha. Você não deve dizer à Vitória que eu e meu amigo fomos pegar você de carro, não se esqueça, ou ela vai ficar furiosa. Você deve dizer que foi de ônibus, e, depois, vamos nos divertir de verdade. Está contente? Naqueles dias, eu estava particularmente irrequieta, não me sentia bem, tinha tosse. Eu me considerava horrível e queria ser cada vez mais horrível. Já havia um tempo que, antes de ir para a escola, eu me empenhava diante do espelho para me vestir e me pentear como uma louca. Queria que as pessoas ficassem de má vontade ao meu lado, exatamente como eu tentava mostrar que me sentia na companhia delas. Eu me indispunha com todo mundo, os vizinhos, os transeuntes, os colegas, os professores.
Minha mãe, sobretudo, me irritava fumando o tempo todo, bebendo gin antes de ir para a cama, queixando-se lentamente de tudo, assumindo aquele ar entre a preocupação e a repulsa assim que eu dizia que precisava de um caderno ou de um livro. Mas, acima de tudo, eu não a suportava por causa da devoção cada vez mais acentuada que demonstrava em relação a tudo que meu pai fazia ou dizia, como se ele não a tivesse traído por no mínimo 15 anos com uma mulher que era sua amiga e também esposa do melhor amigo dele. Resumindo, ela me exasperava. Nos últimos tempos, tornara-se um hábito abandonar aquele meu ar indiferente e gritar, meio em napolitano, de propósito, que ela devia parar com aquilo, não se importar mais. Vá ao cinema, vá dançar, ele não é mais seu marido, considere-o morto, ele foi morar na casa de Costanza, será possível que você ainda continue a se ocupar só dele, que você ainda pense só nele. Eu queria que ela soubesse que eu a desprezava, que eu não era, e nunca seria, como ela. Por isso, uma vez, quando meu pai telefonou e ela se pôs a dizer palavras obedientes como: "Não se preocupe, eu cuido disso", comecei a declamar em voz altíssima as suas mesmas expressões submissas, mas intercalando-as com insultos e obscenidades dialetais mal aprendidas, mal pronunciadas. Ela logo desligou na tentativa de poupar o ex-marido da minha voz esganiçada, encarou-me por alguns segundos, depois foi para o seu escritório, obviamente para chorar. Portanto, chega, aceitei logo a proposta de Corrado. Melhor enfrentar minha tia e pagar boquetes naqueles dois, do que ficar fechada aqui em Sanja como Dei Capri, nesta vida de merda. Disse a minha mãe apenas que iria em uma excursão à Caserta com colegas de escola. Maquiei-me, vesti a saia mais curta que eu tinha, escolhi um suéter justo e muito decotado, enfiei a pulseira na bolsa, caso me visse na condição de ser obrigada a devolvê-la, e desci correndo às 9 da manhã em ponto, a hora marcada com Corrado. Para minha grande surpresa, um carro amarelo de sei lá qual marca estava me esperando. Meu pai não tinha paixão alguma por automóveis e, portanto, eu os desconhecia totalmente, mas, ao vê-lo, pareceu-me tão luxuoso que fiquei chateada por minhas relações com Ângela e Ida não estarem mais muito boas. Vangloriar-me com elas teria sido uma satisfação. No volante, estava Rosário, no banco traseiro, Corrado, e todos os dois estavam expostos ao ar e ao sol porque o carro não tinha capota, era um conversível. Assim que me viu sair pelo portão, Corrado me cumprimentou com gestos exageradamente festivos, mas, quando tentei me sentar ao lado de Rosário, disse com tom decidido: "Nada disso, você vai se sentar ao meu lado." Fiquei sem graça, eu queria ficar ao lado do motorista, que vestia um paletó azul com botões dourados, uma camisa azul clara, gravata vermelha, e estava penteado com todos os cabelos puxados para trás, o que lhe dava ares de homem forte e perigoso, e ainda por cima dentuço. Insisti com um sorriso conciliador: "Vou sentar aqui, obrigada." Mas Corrado usou uma voz inesperadamente malvada e disse: "Giane, você está surda, eu disse para você vir logo para cá." Eu não estava acostumada àquele tom, senti-me intimidada, mas, mesmo assim, rebati: "Vou fazer companhia para Rosário, ele não é seu motorista." "O que tem a ver essa história de motorista? Você é minha, deve se sentar onde eu estou." "Não sou de ninguém, Corrado, de qualquer maneira, o carro é do Rosário e eu me sento onde ele mandar." Rosário não disse nada, simplesmente se virou para mim com seu rosto de garoto que ria o tempo todo, ficou olhando por um longo instante para os meus seios e passou os nós dos dedos da mão direita sobre o banco ao seu lado. Sentei-me logo, fechei a porta, ele partiu cantando calculadamente os pneus. Ah, eu tinha conseguido, cabelos ao vento, o sol daquele lindo domingo no rosto, relaxei. E como o Rosário dirigia bem, se enfiava aqui e ali com tal desenvoltura que até parecia um campeão de automobilismo, eu não tinha medo. "O carro é seu? E você é rico?" "Sou." "Depois vamos ao Parque della Remembranza." "Vamos aonde você quiser." Corrado logo interveio, esticando a mão sobre meu ombro e apertando-o. "Mas você faz o que eu mandar." Rosário olhou o retrovisor.
Corra, calminho, Gianina faz o que ela quiser. Fique calminho você, eu é que a trouxe. E daí? Eu me intrometi, afastando sua mão. Calada, quem está conversando somos eu e Rosário. Respondi dizendo que falaria como e quando queria, e, durante todo o trajeto, dediquei-me a Rosário. Percebi que ele se orgulhava do automóvel e disse que ele dirigia muito melhor do que meu pai. Incitei-o a se gabar, interessei-me por toda a sua sabedoria em relação a motores, até cheguei a perguntar se, em um futuro próximo, ele me ensinaria a dirigir daquela maneira. Por fim, aproveitando do fato que ele mantinha a mão quase sempre na alavanca do câmbio, apoiei a minha sobre a dele dizendo: assim eu ajudo você com as marchas, e começamos a rir, eu, porque estava com o riso solto, ele, por adesão. Estava emocionado com o contato da minha mão sobre a sua, eu percebi. Como é possível, me perguntei, que os homens sejam tão bobos? Como é possível que esses dois, só de eu encostar neles, só de deixar que eles encostem em mim, fiquem cegos, que não vejam e não sintam nem mesmo o nojo que causo a mim mesma? Corrado estava sofrendo porque eu não havia me sentado perto dele. Rosário estava todo contente porque eu estava ao seu lado com a minha mão sobre a sua. Com um pouco de astúcia, era possível forçá-los a fazer qualquer coisa. Bastavam as coxas nuas, o peito exposto. Bastava encostar neles. Foi assim que minha mãe conquistou meu pai quando jovem. Foi assim que Costanza o roubou dela. O mesmo fez Vitória com Enzo, tirando-o de Margarita. Quando Corrado, infeliz, tocou o meu pescoço com a ponta dos dedos e depois acariciou a beirada do tecido que antecedia a elevação do meu seio, eu deixei. Mas, enquanto isso, apertei com força por alguns segundos a mão de Rosário. E eu nem sou bonita, pensei estupefata, enquanto, entre carícias, risadinhas, palavras alusivas, quando não obscenas, vento e céu estriado de branco, o carro voava junto com o tempo e surgiam os muros de turfa com arame farpado em cima, os galpões abandonados, os sobrados azul claros e baixos do Pascone. Assim que os reconheci, senti dor no estômago, a impressão de potência desvaneceu. Era hora de enfrentar minha tia. Corrado disse, sempre para confirmar, em especial para si mesmo, que era ele que mandava em mim. Nós deixamos você aqui. Tudo bem. Vamos para a pracinha, não nos faça esperar. E lembre-se que você veio de condução. Que condução? O ônibus, o funicular, o metrô. O que você nunca deve dizer é que veio conosco. Tudo bem. E trate de não demorar. Assenti, saí do carro. 12 Percorri um breve trecho a pé com o coração em disparada, cheguei à casa de Vitória, toquei a campainha, ela abriu a porta. No início, não entendi. Eu havia preparado um discurso a ser pronunciado com firmeza, todo centrado nos sentimentos que se condensaram em torno da pulseira e que a tornavam absolutamente minha. Mas não tive tempo de falar. Assim que me viu, ela me atacou com um longo, agressivo, doloroso, patético monólogo que me desnorteou, me intimidou. Quanto mais ela falava, mais eu percebia que a devolução da joia nada mais era do que um pretexto. Vitória tinha se afeiçoado a mim, acreditara que eu gostava dela e quis que eu fosse até lá, sobretudo, para jogar na minha cara como eu a decepcionara. Eu esperava, ela disse em voz altíssima, em um dialeto que eu tinha dificuldade de entender apesar dos esforços recentes para aprender, que você estivesse do meu lado, que bastasse ver quem na verdade são seu pai e sua mãe para que você entendesse quem eu sou, a vida que eu levei por causa do meu irmão. Mas não, esperei você inutilmente todos os domingos. Bastaria um telefonema, mas não, você não entendeu nada. Aliás, você achou que a culpa fosse minha por sua família ter se revelado uma merda. E, no fim, o que você fez? Olhe aqui, escreveu esta carta, para mim, para me deixar envergonhada por eu não ter estudado, para me deixar envergonhada porque você sabe escrever, e eu, não. Ah, você é igualzinha ao seu pai, aliás, é pior, você não me respeita, não sabe ver a pessoa que eu sou, não tem sentimentos. Por isso, me devolva a pulseira, era da minha mãe, que ela descanse em paz, e você não a merece.
Eu me enganei, você não tem o meu sangue, é uma estranha. Enfim, queria me fazer entender que, se naquela interminável briga de família eu tivesse escolhido o lado certo, se eu a tivesse tratado como o único apoio que me restava, a única mestra de vida, se eu tivesse acolhido a paróquia, Margarita e os filhos como uma espécie de refúgio dominical permanente, a devolução da joia não seria essencial. Enquanto gritava, ela tinha olhos ferozes e, ao mesmo tempo, condoídos. Eu via em sua boca uma saliva branca que, às vezes, manchava seus lábios. Vitória queria simplesmente que eu admitisse que gostava dela, que era grata por ela ter me mostrado como meu pai era medíocre, que, por esse motivo, eu lhe seria sempre grata, que, por gratidão, eu me tornaria o apoio da sua velhice, e outras coisas do gênero. E eu, ali onde estava, decidi dizer exatamente aquilo para ela. Com um breve rodeio, cheguei até a inventar que meus pais haviam me impedido de telefonar para ela. Depois acrescentei que a carta dizia a verdade. A pulseira era uma lembrança muito querida de como ela me havia ajudado, salvado, encaminhado. Foi o que eu disse, com voz comovida, e me espantei de como era capaz de falar com ela de maneira tão falsamente aflita, de como escolhia com cuidado palavras de efeito, de como, em suma, eu não era como ela, mas pior. Vitória aos poucos se acalmou, senti-me aliviada. Agora era só encontrar a maneira certa para me despedir e voltar para os dois rapazes que me esperavam, torcendo para que ela tivesse se esquecido da pulseira. De fato, não tocou mais no assunto, mas insistiu para que eu fosse com ela ouvir Roberto, que estava falando na paróquia. Bela enrascada, ela fazia muita questão. Elogiou o amigo de Tonino, ele provavelmente havia se tornado seu protegido que noivara com Juliana. Você não pode imaginar como ele é bom, disse, inteligente, equilibrado. Depois vamos todos comer na casa de Margarita, venha você também. Com gentileza, respondi que eu não podia mesmo, que precisava voltar para casa e, enquanto isso, abracei-a como se de fato a amasse. Quem sabe, talvez fosse verdade, eu não estava entendendo mais nada dos meus sentimentos. Vou embora, mamãe está me esperando, mas volto logo, murmurei. Ela se rendeu. Tudo bem, eu levo você. Não precisa. Vou com você até o ponto de ônibus. Não, eu sei onde fica o ponto, obrigada. Não teve jeito, ela quis me acompanhar. Eu não fazia a mínima ideia de onde ficava o ponto de ônibus, torci para que ficasse longe do lugar onde Rosário e Conrado estavam me esperando. Mas parecia que estávamos indo justamente para lá e, durante todo o percurso, não fiz outra coisa a não ser repetir, ansiosa. Tudo bem, obrigada, agora eu vou sozinha. Mas minha tia não desistiu, pelo contrário, quanto mais eu tentava dar no pé, mais ela fazia cara de quem sente que há algo de errado. Dobramos a esquina, finalmente, e, como eu temia, o ponto de ônibus ficava bem na pracinha onde estavam estacionados Conrado e Rosário, bastante visíveis no carro com a capota baixada. Vitória logo viu o automóvel, era uma mancha brilhante de metal amarelo ao sol. Você veio com Conrado e aquele babaca? Não. Jure. Juro que não. Empurrou-me como uma espalmada que acertou o meu peito e dirigiu-se para o carro, gritando insultos em dialecto. Mas Rosário saiu logo cantando pneus, e ela primeiro percorreu alguns metros correndo e lançando gritos ferozes, depois tirou um sapato e o jogou na direção do conversível. O carro se afastou deixando-a furiosa, com o corpo dobrado em dois, na beirada da rua. Você é uma mentirosa, disse quando, depois de recolocar o sapato, voltou na minha direção arfando. Juro que não. Então vou ligar para sua mãe e vamos ver. Por favor, não faça isso. Eu não vim com eles, mas você não pode ligar para minha mãe. Contei que, como minha mãe não queria que eu a visitasse, mas eu fazia muita questão de vê-la, eu dissera que tinha ido em um passeio à caserta com os meus colegas da escola. Fui convincente. O fato de eu ter enganado minha mãe para encontrá-la a tranquilizou. O dia todo. Devo voltar à tarde. Vasculhou meus olhos com ar perplexo.
Então venha comigo ouvir Roberto, depois, você vai embora. Corro o risco de me atrasar. Corre o risco de levar uns tapas se eu descobrir que você está me enrolando e quer sair com aqueles dois. Eu a segui de má vontade, rezei. Deus, por favor, não quero ir à paróquia. Faça com que Conrado e Rosário não tenham ido embora. Permita que me esperem em algum lugar. Livre-me da minha tia. Vou morrer de tédio na igreja. Eu já conhecia o caminho. Ruas vazias, ervas daninhas e lixo, muros cheios de rabiscos, sobradinhos caindo aos pedaços. Durante todo o tempo, Vitória ficou com um braço em volta dos meus ombros, às vezes me apertava contra si. Falou, sobretudo, de Juliana. Conrado a deixava preocupada. Mas aquela moça e Tonino lhe inspiravam muita consideração, como ela havia se tornado sensata. O amor, disse usando um tom inspirado, uma fórmula que não era do seu feitio. O que me desnorteou e irritou, é um raio de sol que aquece a alma. Eu estava decepcionada. Talvez eu devesse ter observado minha tia com a mesma atenção com que ela me instigara a espiar meus pais. Talvez eu tivesse descoberto que, por trás da dureza que me encantara, havia uma mulherzinha fraca, enganável, casca grossa na aparência, mas, no fundo, terna. Se Vitória é mesmo isso, pensei desalentada, então é feia, tem a feiura da banalidade. Enquanto isso, a cada ruído de automóvel eu olhava de esguelha, esperando que Rosário e Conrado reaparecessem e me raptassem, mas também temia que ela voltasse a gritar, a ficar com raiva de mim. Chegamos na igreja, fiquei surpresa por estar lotada. Fui direto à pia de água benta, molhei os dedos, fiz o sinal da cruz antes que Vitória me obrigasse. Havia um cheiro de respiração e de flores, um zumbido educado, a voz alta de algumas crianças que logo eram caladas com tons engasgados. Atrás de uma mesa colocada no fundo da nave central, em pé, com os ombros virados para o altar, vi a figura diminuta de Dom Giacomo, dizia com ênfase algo conclusivo. Pareceu ter se alegrado com a nossa entrada, fez um gesto de saudação sem se interromper. Eu teria sentado de bom grado nos últimos bancos, que estavam vazios, mas Vitória me pegou pelo braço e me guiou ao longo da nave à direita. Sentamo-nos nas primeiras filas, ao lado de Margarita, que guardara lugar para minha tia e que, ao me ver, ficou vermelha de tão contente. Acomodei-me no espaço um pouco apertado entre ela e Vitória, uma grande, macia, a outra tensa, magra. Dom Giacomo se calou, o zumbido subiu de volume, só tive tempo de olhar à minha volta, de reconhecer Juliana, surpreendentemente acanhada na primeira fileira, e, à sua direita, Tonino, os ombros largos, o tronco bem ereto. Depois o padre disse: "Venha, Roberto, o que está fazendo aí? Sente-se perto de mim", e fez-se um silêncio impressionante, como se todas as pessoas presentes tivessem de repente ficado sem fôlego. Mas talvez não tenha sido assim. Provavelmente fui eu que, quando se levantou um jovem alto, mas encurvado, delgado como uma sombra, apaguei todos os sons. Achei que uma longa corrente de ouro visível só para mim o segurasse pelas costas e ele oscilasse levemente, como se estivesse pendurado à cúpula, as pontas dos sapatos mal tocavam no chão. Quando chegou até a mesa e se virou, tive a impressão de que ele tinha mais olhos do que rosto. Eram azuis, azuis sobre um rosto moreno, ossudo, desarmônico, encerrado entre uma grande massa de cabelos rebeldes e uma barba densa que parecia azul marinho. Eu tinha quase 15 anos e, até aquele momento, nenhum rapaz me atraíra de verdade, menos ainda Conrado, menos ainda Rosário. Mas assim que vi Roberto, antes mesmo que ele abrisse a boca, antes mesmo que se acendesse por causa de um sentimento qualquer, antes mesmo que pronunciasse uma palavra, senti uma dor violentíssima no peito e soube que tudo na minha vida estava prestes a mudar, que, mesmo sem acreditar em Deus, eu teria rezado todos os dias e todas as noites para que aquilo acontecesse, e que somente aquele desejo, somente aquela esperança, somente aquela prece podiam me impedir de cair naquele momento, agora, morta no chão.